Nós vamos à lição 10, aqui o Douglas já fez essa introdução, e eu queria, assim, convidar os irmãos. Eu sei que toda a revista ela tem focado num ator, que é Paulo, mas eu queria hoje desfocar um pouquinho, assim, não vou sair da lição. Eu pretendo, com a graça de Jesus, me manter na lição e no que o autor da lição quer ensinar. Que o Paulo é só um personagem ali. Na verdade, o que está na vida de Paulo, que o autor quis trazer. Então ele usou alguém, lógico, usou uma pessoa como exemplo, enfim. Mas eu queria desfocar um pouquinho, porque, na verdade, o assunto principal da lição é fé, esperança e amor. É isso. Paulo foi um cara que a gente gostaria de ter, e até de ser. Paulo, com a fé dele, com a entrega resoluta, ele aprendeu, foi uma pessoa que aprendeu, aceitou Jesus, descobriu logo, permitiu o Espírito Santo agir na vida dele, aquele temperamento colérico dele, aquela maneira de pensar dele, mas o que ele queria lá dentro dele era aquilo que ele já buscava na vida religiosa dele lá, quando ele fez teologia, quando ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele tinha esse ardor, esse desejo de conhecer Deus, mesmo sem ter conhecido. O desejo dele profundo, um dia aconteceu ali no caminho de Damasco, quando Jesus se apresentou para ele, e ali mudou a vida dele para sempre. E é isso que é o que deve acontecer com todos nós, que nós acreditamos que tem acontecido com as nossas vidas. Essa transformação também, quando encontramos Jesus, todas as coisas mudaram. A gente deixou de ser religioso, deixou de ser mundano, e agora nós servimos Jesus de todo o coração. E a lição vem para reavivar esse sentimento, acho que dentro dos nossos corações, Então, o Paulo, antes de ele ser salvo, já era possível saber o que ele desejava. Ele era um homem fácil. Você já tem estudado todos os domingos aqui. Fácil de conhecer. Eu estava conversando essa semana com a diretora. Eu estou numa vice-direção, estava conversando com ela, e a gente trocando ideias. Eu disse para ela: tu é uma pessoa muito fácil, igual o Paulo aqui, de conhecer. Todo mundo sabe quando tu está triste, quando tu tá brabo, tu não esconde nada. Eu já sou um cara um pouco mais difícil, eu vou escondendo assim as coisas, os meus sentimentos, às vezes eu vou segurando. Então cada um é de um jeito. E Paulo era esse cara que é facinho, se sabia os defeitos dele, as qualidades dele, enfim. Douglas leu aqui, e nós vamos lá. O que é o amor, antes da introdução, Aziel? Eu vou procurar seguir o roteiro como... eu acho que é a quinta vez que eu te prometo isso hoje, eu vou tentar mesmo, tá, cara? Mas dá um tempinho aí, um time. O Douglas falou que a gente tem medo de falar de amor, assim, de explicar. Ninguém consegue, pastor Carlos? Explicar plenamente, porque se eu conseguir explicar o amor, eu vou explicar Deus. Então, a gente não consegue explicar isso. Mas, a gente, por dentro da Bíblia, tem que ter noção de como funciona o amor, aquele que é recíproco, aquele que é uma troca, que é o mais comum, É chamado de amor isso. Se tu for fiel para mim, não te preocupa que eu nunca vou te trair. Se ele me trair, ele vai ver o dele também, sabe? Aquela coisa que é troca. Tu faz bem para mim, eu faço bem para ti. E Jesus disse que esse amor é muito pequeno. Ele disse: se vocês servirem cafezinho só porque serve cafezinho para vocês não estão fazendo nada demais. Jesus disse isso. Se vocês amarem só os que amam vocês, aquele que convida para jantar, que vocês passeiam junto, que vocês pensam, aí não tem nada de mais nisso aí. Isso aí, todo mundo faz isso. O que eu vim ensinar para vocês é diferente. O que eu vim ensinar para vocês é um outro mandamento novo. Acho que, não sei se eu falei isso na outra BD aqui. Uma coisa nova. Aí todo mundo, a gente quer aprender, coisa nova, todo mundo quer aprender. Esse eu vou ensinar para vocês o amor. Aí diz: mas amor, a gente já sabe disso. Não tem nada novo nisso. A gente já sabe, a gente já conhece. Lá desde o Velho Testamento está dito isso. Ama a Deus, ama o próximo como a ti mesmo e tal. E aí Jesus disse: é diferente. Nessa lei que vocês estão seguindo aí, se alguém matar uma pessoa, vocês podem se vingar, ele ser morto e não tem problema nenhum, está se vingando.
Se te tirarem um gado, o outro vai ter que devolver quatro vezes. Foi o que o Zaqueu fez, devolveu 4 vezes. Era lei isso. E Jesus disse, é diferente o que eu vou ensinar para vocês, a gente vai crescer o nível de amor agora. Esse amor vocês não conheciam. Mas que amor é esse, Jesus? É o amor de entrega. Tudo bem? Não tem como funcionar de outro jeito. O cristianismo é isso. Então Paulo viveu esse amor. É esse amor que nós precisamos aprender. O amor de entrega, de resignação. E se eu entrasse só nessa parte, a gente ia fugir um pouco mais da lição. Não quero fazer isso. Mas é forte, de resignação. E alguns de nós aprendemos a duras penas. Eu tenho apanhado tanto da vida, mas eu quero chegar nessa perfeição. Apanhando porque eu falho muitas vezes nessa parte. Nós falhamos e precisamos chegar nesse aperfeiçoamento. Senão nós não temos comunhão com Jesus. Senão nós não somos parte da igreja. Tudo bem? É um amor de entrega. O que a Bíblia diz? Ele nos amou, depois a gente faz parte da lição. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então, quando é que tu tem que me amar? Quando eu não estou correto ainda. Porque depois que a pessoa se converte aqui, a gente usa até como troféu, né? Converteu, irmão, agora me dá um abraço. Agora a gente é irmão. Agora eu vou te tratar bem. Agora tu vai ser distinguido. E a Bíblia diz que esse amor é pequeno. Esse amor é pequeno. E aí alguém diz assim, eu quero dizer então que esse amor é ilimitado. E alguém diz, mas se ele é ilimitado, como algumas pessoas irão para o inferno? Exatamente por isso. Porque por causa daqueles que vivem esse amor perfeito, Deus vai preservá-los. Precisa separar. É preciso separar, para que as pessoas consigam, porque o ser humano não consegue por si só. Tudo bem então, o amor não é mais, aprendemos que o amor não é mais troca, o amor é entrega. É isso. Algumas pessoas dizem assim, mas Josias, isso é Jesus, né? Jesus que dá a cara a tapa, isso é Jesus, é Ele. Mas Ele não ensinou para Ele ensinou para nós isso. Se te baterem numa face, oferece a outra. Fácil. Introdução. Pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: o seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz desse exemplo desta igreja, e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então, nada novo até aqui, porque o amor é o centro do Evangelho, né? Então, ele só precisa ser desenvolvido, canalizado da forma correta, né? Mas todo salvo por Jesus desfruta desse amor, todo salvo por Jesus desfruta do amor no coração. É uma característica que nasce com um novo homem Jesus. Ele não precisa, buscar. Ele nasceu em Cristo Jesus, o amor de Jesus está no seu coração. Ele precisa ser desenvolvido. Como canalizar isso? Como demonstrar, como viver esse amor? Como a gente consegue, como a gente vai viver isso? O que o meu irmão precisa de mim de fato, entendeu? É desenvolver o amor. Como é que eu tenho que tratar aquele irmão? E o outro, como é que eu tenho que tratar? Porque nós não somos igual cabeça de gado, todo mundo a grosso, são pessoas diferentes, né? Eu tenho 2 filhas. Uma filha, se eu apertar ela num assunto, eu mato ela. Eu me lembro quando eu era mais adolescente, eu apertava um assunto, ela saía triste, chorando, batia a porta e ficava lá, parecia que o mundo tinha acabado. A outra, se eu enfrentasse ela num assunto, ela me enfrentava. Mas não é assim. As pessoas são diferentes. Então, como é que eu tenho que amar essa pessoa? Como eu tenho que amar aquela? Como é que eu tenho que tratar com aquele outro? Não é tudo igual, não.
Esse é um erro que a gente comete às vezes. Essa lição parece que é para obreiros, né? A gente comete esse erro às vezes, a gente trata todo mundo igual, mas o evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, então tu tem que obedecer também. Como é que eu faço para obedecer? Como é que eu faço para ser honesto? Como eu faço para viver a verdade? Então é um pouquinho diferente. Aí tem duas características da igreja de Tessalônica: amor a Deus e amor uns pelos outros. Mas isso é de todas as igrejas. E o autor usa exemplo aqui para incentivar a igreja de hoje a fazer o mesmo, né? Como os irmãos acham que os espíritas deram a volta por cima? As pessoas mais antigas aqui lembram. Eu não sou antiga, meu avô que me contou, viu, pastor Carlos? Eu lembro quando eu era criança, espiritismo era um negócio assim, escondido. Não era um negócio assim que, televisão, e todo mundo aplaudindo, e todo mundo botando no carro. Era um negócio escondido, as pessoas iam lá e tal, porque a sociedade não via com bons olhos. Aí eles começaram a dar uns remedinhos homeopáticos, de graça, para as pessoas pobres, necessitadas. E depois eles começaram a dar comida. E depois eles começaram a dar material escolar, roupa. Foi uma sacada muito, muito boa de um dos líderes dele lá, que ensinou que se a gente der coisas para as pessoas, fizer o bem para as pessoas, a gente vai ser salvo. Quem é que não quer ser salvo? Né? Então, o que aconteceu? Começaram a fazer grupos. Nós temos o Desafio Jovem aqui, que uma das instituições que mais ajuda ali é o Espiritismo. Comida todo sábado e em outras... Enfim, porque eles entendem que eles vão ser salvos, aprenderam dessa forma. Como é que o Espiritismo é visto hoje? Uma igreja cristã, que ama a Deus e que ama as pessoas, que faz o bem. Então, essa canalização, eu não estou dizendo, não estou entrando no mérito se todas as pessoas que estão ali fazem por amor ou não é por amor, se é só para ser salvo. Mas nós, igreja cristã, todos os nossos atos têm que ser por amor. Todos os nossos atos tem que estar envolvido o amor. Tópico 2, o amor de Paulo pela igreja. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Tá. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai. Este sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentil, que foi o que eu falei antes, eu não tinha percebido que estava escrito isso. Todas as igrejas. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja que o apóstolo diz a respeito de Coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Ao pé da letra aqui, esse assunto, na verdade, não se coaduna muito com a nossa realidade espiritual. Paulo estava falando de uma igreja que ele ganhou para Jesus. Não é o nosso caso aqui, eu acho que quase ninguém aqui. Assim, eu não ganhei os irmãos para Jesus, Luciano, pastor Carlos. Então ele está falando aqui uma discussão de que, mesmo que ele tivesse um monte de obreiro ali ensinando e pregando, ele era o pai. Mas era um cuidado que ele tinha especial, porque ele disse: olha, eu ensinei vocês. Cuidado com o que as pessoas vêm aí ensinar. Pode querer ser mestre aí, teólogos, doutores, sei lá o quê, mas eu gerei vocês. Aí ele fala isso com uma convicção de uma pessoa que sabe o que fez na igreja. Ele sabe o que ele plantou ali no meio da igreja. Ele tinha um cuidado extraordinário. Ele se preocupava tanto, assim, o amor que Paulo tinha pela igreja era o amor de Jesus, que nós devemos ter,
Eu me lembro de uma congregação, faz muito tempo isso, em que um obreiro estava lá e ele disse: Deus me falou que vai desenvolver essa congregação e nós estamos aqui colocados pelo Espírito Santo. Não levou 3 ou 4 meses, ele abriu uma porta maior de outra congregação e ele foi para lá. Mas Paulo agiu diferente. Ele disse: eu conheço, eu sei, eu não queria largar vocês aqui. O Espírito Santo está me mandando ir para lá, para outra cidade, mas vai vir lobos aí, vai vir, mas tomem cuidado, tenham cuidado dessa gente aí. E ele tinha um cuidado, Paulo especial, de amor mesmo profundo, que ele revisitava, não era como hoje, era por navio, a pé, as cidades, e quando não era pessoalmente, ele revisitava por cartas e deixava claro o negócio lá. O que é que estava acontecendo na igreja, o que eles tinham que fazer para melhorar, né? Então ele tinha esse amor de pai. Irmãos, eu acho que o amor de mãe é lindo. O amor de mãe é lindíssimo. E todo amor, se ele é amor, a gente separa o ágape do filéus, de amigo, mas assim, como amor, não existe essa separação. Todo amor é entrega, seja para amigo, seja para esposa, seja para Deus, é entrega. A gente faz essa separação. Mas aí, assim, uma imagem que o diabo conseguiu desconstruir na sociedade é a imagem do pai. E quando a gente fala no pai, a gente tem que se preocupar, porque diz: ó, Deus te ama como um pai ama o seu filho. Aí tem uma menina que foi abusada pelo pai ali na nave da igreja, ela vai odiar Deus, né? Estamos falando assim de amor de um pai que se entrega mesmo, 100%, que não é falho como nós. Então a imagem do pai é a imagem de Deus. O que hoje está no mundo? O diabo conseguiu mexer com isso. Pai não serve, pai não cuida, pai não ama, é a mãe que ama. Não, cristãos, entre nós não tem isso. Pais e mães amam como Jesus ama. Tudo bem? E aqui está a figura de um pai colocada por Deus como pai, né? Subtópico 2. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra, sua prática, em coerência com o ensino recebido. Eles receberam de uma forma especial, e aquilo ali motivou o coração de Paulo. Receberam a palavra e praticaram coerentemente. A gente pode ler isso e fazer uma análise nossa, né? Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles havia o fruto de seu ministério. Estava ali um resultado da vida espiritual dele, dedicada a eles. Os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo a constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores. Rapidinho, eles passaram a imitar Paulo nas coisas boas. E do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, da maneira que fosse exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Ele deu ênfase aqui à maneira correta como eles serviam a Jesus, a forma como eles estavam seguindo o evangelho. Como é bom, né? Quando a gente olha para uma igreja, que a gente vê que aquela igreja recebeu a palavra de Jesus e está disposta, está cuidando milímetros da sua fé ali para não vacilar. Não quer vacilar de jeito nenhum. Está sedenta para aprender mais e viver de acordo com a palavra de Deus.
ver esse evangelho maravilhoso. Ele deixou claro aqui que o poder manifestado naquela igreja ali foi a confirmação da ida dele e dos demais obreiros que o acompanharam. Foi confirmado pelo poder do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo lá, que de fato eles foram chamados por Deus. Que de fato foi Deus que os enviou para lá. E foi movido pelo amor à alma deles. Ele fala aqui que em meio a muitas tribulações, eles aceitaram o evangelho, se converteram e se tornaram exemplo a todos os fiéis, tanto daquela cidade como de toda aquela região. Essa igreja aqui foi um exemplo. Às vezes a gente olha assim, né? Olha, aquela igreja lá de tal cidade, é um exemplo de vida com Deus. Aquela igreja lá é uma igreja, e foi isso aqui que aconteceu. Essa igreja foi um exemplo para toda aquela região. Todo mundo olhava para Tessalônica e dizia, que crentes maravilhosos, que pessoas de Deus que estão ali. Esse ensinamento é para nós hoje aqui. Eles abraçaram de fato a fé e o amor de Jesus. Subtópico 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Eu não acho que a gente não deve criticar os erros que acontecem entre nós. Jesus condenou os erros. Jesus condenou. Ele pegou as 7 igrejas e aquelas que tinham erros ele condenou. Ele falou-se com elas. Ele disse, olha, vocês têm que resolver essa situação aqui. Eu morri por vocês. O meu amor é o máximo por vocês. Vocês não têm que orar para que eu venha amar mais a vocês e cuidar mais de vocês. É ilimitado. Mas se vocês não se corrigirem, vocês não vão se salvar. E ele dava uma oportunidade. Uma das cartas mais lindas foi para a igreja de Laodiceia. Ali Jesus mostrou, se abrir a porta aí eu vou entrar. Eu amo vocês, mas tá errado o negócio aí. Vocês se desgovernaram, perderam o rumo. Então, é preciso sim trazer. O Paulo, esse Paulo amoroso aqui, um dia ele arrebentou com uma igreja. É modo de dizer, né, irmão? O amor era tão grande pela igreja. Que ele disse, mas vocês têm tudo aí. Vocês têm dons, está completa a igreja. E vocês vivem que nem criança. Uma igreja de meninos, imatura. Vocês vivem se brigando. Vocês vão lá para fora para os ímpios resolver o problema de vocês não resolvem entre vocês. Tem imoralidade aí no meio. Eu acho que, imagina chegar aqui um profeta aqui, chegar e dizer para nós aqui, vocês está tudo errado no meio de vocês aí, vocês acham que são bons. É uma vergonha. O Paulo expôs a vergonha da igreja. Então precisa sim falar. O problema nosso é esse, que não se fala mais. Vou falar, o senhor fala tudo. Mas o que tem que falar não é para destruir ninguém. Não pode ser assim. O que motivou Jesus, o que motivou Paulo, o que deve motivar nós é o amor de Deus. O Douglas falou certo aqui. Não pode ser crítica por crítica. Isso é nojento. Isso é do mundo. Isso é mundano, não é nosso.
é para mostrar, para que a pessoa possa reaprender, voltar de novo. Todos aqui são amados pelo Senhor. O que adianta eu evangelizar o mundo? Eu amo o mundo, eu vou lá evangelizar. Porque amar a humanidade é fácil. O difícil é amar o indivíduo. Aquele que está com a gente. Então a gente vai lá evangelizar, mas a quem está aqui dentro, se caísse, se perdesse, não tem problema nenhum. A gente não vai atrás. Dane-se, ele já sabe o caminho. Não. Então é preciso que esse amor que Paulo viveu seja vivido por todos nós, a tal ponto que a gente possa apontar, está errado. Mas eu não tenho que apontar que está errado, porque para mostrar que eu sei, que eu sou bom, ou que o cara lá, agora sim, agora acabei com ele. Não, irmãos. Essa crítica deve vir cheia do amor de Deus. Eu estou usando a palavra crítica, seria outra coisa, exortação. Sei lá, Cid, não sei que palavra usar aqui. Tudo bem? Não pode ter vingança, não pode ter vaidade, não pode ter. Temos que amar todos, irmãos. Se a gente não se sensibiliza, a irmã Vera colocou esses dias, com a dor dos outros, mais ou menos parecido com isso. Nós estamos longe de Deus. Ficar aqui falando em línguas, trovejando. Oh, que irmão espiritual, né? E ao mesmo tempo odiar o irmão, nós estamos longe de Deus. A igreja, irmãos, e não a instituição, a igreja, as pessoas, e não a instituição, deve ser o motivo do nosso amor. Porque se eu amar a instituição mais do que a igreja, então eu estou longe de Deus. Síntese do tópico 1, ame a sua igreja local. Onde é que está o relógio aqui? É só o meu mesmo, né? 10 horas de entrega? 10 horas? Tópico 2, o amor e fé na igreja. Vamos avançar rápido aqui. Subtópico 1, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, estou me esforçando aqui, Zé, tu nem imagina quanto. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está aquele versículo que eu falei antes, que o amor não tem nada a ver com reciprocidade. Ele tem a ver com entrega, decisão de amar. Mas se a pessoa não gosta de ti, não interessa. A pessoa não tem jeito, não interessa. Tem que amar. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer para responder esse amor. Vamos direto já para o subtópico 2. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é uma fonte de justiça de Deus imputado ao pecador, concedido pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses ele arremata, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Subtópico 3 aí, a dimensão praticada no amor na igreja, como é que começa? Isso. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e de acordo com o ensino de nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano. Não dá para entrar nela agora. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro.
num contexto, eu não sei porque que ele botou o Romero de Brito ali, deve ser porque é coloridinho, né? Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrar de maneira concreta no ambiente da igreja local. Então ele vai dizer aqui algumas coisas aqui. Pastorear com fidelidade os crentes. Onde é que está isso? Já passou, né? Tá. Suprir a necessidade de quem precisa. Visitar os irmãos em suas enfermidades. Orar uns pelos outros. E tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Aqui já ficou genérica a coisa. Alguém tem mais forma assim de demonstrar amor, além do que já foi dito ali? Eu vou repetir aqui. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos nas suas enfermidades, orar uns pelos outros. Alguém quer citar mais alguma coisa aí? Pode. Quer citar mais alguma outra forma de demonstrar o amor? Amar os inimigos. A gente consegue amar quem não gosta da gente? É difícil. Esse é o novo mandamento que Jesus disse, que confundiu eles. Mas como é que é o novo amor? A gente já sabe. Amar os inimigos. O inimigo, aquele cara que te tirou o emprego, aquele cara que te traiu, aquele que arrasou com a tua vida. E aí tu tem que amar. E agora? Não adianta. Tem que amar. Tem mais alguma outro jeito aí que alguém quer citar? Vamos adiante. Orar pelos que perseguem. Mas orar não é assim, eu orei. Não. Orar de verdade, aquele negócio lá de dentro. Eu estou orando para aquele cara lá, que crente. Não. É orar para morrer? Não tinha entendido. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, Romanos 13:10. E a síntese, eu não me ative muito, até porque a gente já... O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Tópico 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. O subtópico 1, as 3 virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Vamos adiante, porque a gente já está exaurindo esse assunto. Subtópico 2, a virtude da fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina da obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, eu sei que é cansativo ficar lendo. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Mas cansa um pouquinho assim, porque os irmãos já leram em casa, daí fica lendo aquele negócio, né? Então vamos lá, sobre a fé. Qual é o tipo de fé? Porque não importa ter fé. Não importa ter fé. E sim como a gente refina a fé da gente. Como a gente burila ela, como canaliza a fé. Não adianta chegar para mim e dizer: Josias, lá, aquele irmão lá, vamos lá, aquele irmão tem muita fé, muita fé, muita fé. Isso não me diz nada. Não... O que importa é saber que tipo de fé que a gente está desenvolvendo. Então, eu não me impressiono quando alguém diz: ele tem muita fé. Porque tem fé, irmãos, ao longo da história da igreja, fé que foram
que mataram. Teve fé que foram racistas. Fé que discriminava. Então, quer dizer, o que importa não é ter fé, é que tipo de fé nós estamos desenvolvendo. Quando Paulo falou lá aos Coríntios, cheio de dons, enfim, cheio de fé, e uma igreja totalmente desestruturada. E qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Mas, o Pedro, por exemplo, o Pedro era um homem cheio de fé. Aí Jesus disse, vai lá visitar o Cornélio. Ele disse, eu não. Aí Jesus teve que descer uma visão para ele, porque senão Jesus tinha que impressionar, mexer com toda a estrutura de Pedro. Não adiantava só falar com ele. E aí disse, agora come esses animais proibidos pela lei de comer. Eu disse, eu não vou comer. Eu comer esses animais aí? Eu não sou impuro. Olhem comigo aqui onde é que eu quero chegar. Falar sobre fé em Jesus. O Pedro, apóstolo, seguidor de Jesus. Aí, Jesus, o Senhor dele. Oh, Jesus, eu quero te obedecer em tudo. Oh, Senhor, eu quero ser fiel em tudo. O que tu disser, eu vou fazer. Aí, o Jesus, dono do coração dele, diz para ele, come. Eu não vou comer. A lei é mais importante que tu. Entenderam ou não? Deu para entender? O que está na lei é mais importante do que tu está dizendo, Jesus. Eu não vou te obedecer. Claro que Pedro depois caiu em si, ele amava Jesus, né? Mas teve que levar aquele choque. O que está na regra da religião é mais importante do que o que Jesus está dizendo. Não. Tomara que esse aleluia seja contra. Não é mais importante. O que é mais importante é o que Jesus está dizendo. E é por isso que, às vezes, a gente escandaliza pessoas quando a gente é fiel a Deus em tudo, quando a pessoa quer ser fiel. Porque vai contra os princípios de religião, não adianta, não tem, em algum momento tu vai te chocar, não adianta querer ser o politicamente correto em tudo. Tem que ser fiel a Jesus. E ainda que custe a vida, ainda que custe incompreensões, que te tirem para fora, não interessa. Se tu nunca vai ganhar cargo, não interessa nada disso. É obedecer Jesus. Aleluia. Então, né, não adianta, assim, tem gente que tem fé mal gasta, né? Às vezes está vivendo uma fé que ela não ajuda em nada, né? Os obreiros lá que discriminaram as mulheres gregas lá, né, tiveram que depois levantar os diáconos. Era uma fé que estava precisando ser melhorada. Então, é preciso nós levantarmos o nível da nossa fé. Não dá mais, estou indo. Sobre o tópico 2, eu vou inverter aqui, vou colocar esperança agora, porque eu vou encerrar com amor aqui, ok? Tudo bem? Na revista, quem está acompanhando, sei lá. O 3, isso, a virtude, não, a da esperança. Hã? É 4, né? Não, sim, sem problemas. O apóstolo Paulo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança, exatamente. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com alegria no Espírito Santo, sendo perseguidos e alegres. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Esperar no quê, irmãos? Né? Esperar no quê? Que às vezes parece que esquecemos qual é o tipo de esperança que nós precisamos ter, Luciano. Né? A esperança que verdadeira, o Paulo está dizendo, ela não desiste. Esperança tem a ver com perseverança, claro que sim.
Uma coisa tem a ver com a outra, Lúcio. Se eu espero, eu vou mostrar que eu espero de verdade, perseverando. É a lógica da coisa, né? Mas qual é o fim lá que nós desejamos? O que a gente está almejando? É material? É financeiro? Eu estou lutando na igreja porque eu quero a minha família com um problema resolvido lá dentro. É isso que nós queremos? É ter uma vida, como a gente diz, de próspera? É isso que a minha esperança é essa, em Jesus aqui, eu estou buscando porque eu vou alcançar, é isso que eu quero. Ou não importa o que vai acontecer, se eu vou perder financeiramente, se eu vou ter prejuízo, se a minha família não vai me entender, mas eu vou esperar em Jesus, eu vou ser fiel a Jesus, o que eu quero é chegar no céu. Mas não pode ter as duas coisas? Pode. Só que não pode as outras coisas serem prioridade em detrimento dessa. Porque Jesus disse que muita gente vai se perder por causas legítimas. Muita gente que não vai entrar no céu é por coisas legítimas. Casar, negociar. Isso é pecado? Claro que não. Mas Jesus disse que muita gente se perdeu por causa disso. No tempo de Noé, casavam, faziam festa, negociavam. No tempo de Ló, enfim, ele não citou pecados ali. Mas essas coisas que seguraram, e muita gente não se salvou. Hoje nós estamos buscando a nossa esperança é que as pessoas vejam, Deus me abençoou, Deus me deu. E quantas almas se perderam nesse tempo que nós gastamos em busca disso? A edificação nossa não pode deixar de ser prioridade na nossa vida com Deus. Que há esse tipo de esperança nas conquistas terrenas, né? Agora, a esperança cristã, ela está no porvir. Em razão disso, a igreja suporta tudo, até a morte, se for preciso. Foi isso que levou eles lá, na igreja primitiva, a morrerem, porque a esperança deles não estava aqui na terra. E essa igreja de Tessalônica estava passando por isso. Leiam de novo em casa. Estavam sendo perseguidos, cheios de problema lá, mas estavam felizes servindo a Jesus, não importa o que ia acontecer. E nós estamos numa época assim, irmãos, que daqui a pouquinho a coisa chega cada vez pior. Olha o que faz a esperança. O próprio Jesus, irmãos. Parece que isso é... O próprio Jesus está lá em Hebreus 12, 2. Quer ler para nós aí, Gustavo, bem rapidinho? Hebreus 12, 2. Tem um vozeirão aí. Está logo depois de Apocalipse ali, Hebreus. 12, 2. Olha aqui, ó. Não, eu acho que eu errei então. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus? Ah, não, errei. Agora não sei nem. Aquele versículo que diz assim, ó, Jesus, pelo gozo que estava preparado, suportou a cruz. Não está aí. Que alguém olhar no celular aí me diz aí, porque a gente já vê. Né? É na sequência? Ah, então vai, Gustavo. É mesmo. É mesmo. Amém. Obrigado, Gustavo. É isso aí mesmo. Vocês entenderam aqui? Jesus, ele foi para a cruz, e como é que ele conseguiu resistir o negócio ali? Como é que ele conseguiu? Porque ele sabia que tinha um gozo proposto depois da cruz. O próprio Jesus. Quer dizer, a fixação dele estava no porvir. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo bem? É isso, esse é o nosso caminho. A nossa esperança tem que ser essa. O próprio Jesus. Ele suportou a cruz porque ele ficou pensando no gozo que vinha depois. É isso. Tá bom?
eu não vou ler vai para o 2 lá, mas vai só para a síntese. 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, amor e esperança. Só na síntese lá, eu não vou ler ele. Essas 3 virtudes mencionadas, a maior desta é o amor. Por quê? A fé, ela acaba, né, irmãos? Por isso que o amor é maior. A fé vai acabar. Quando a gente chegar lá diante do Senhor, que Ele desvendar para nós os mistérios necessários para nós, para que fé? A gente está vendo, entenderam? Aí a fé vai terminar. Não precisa fé lá em cima. Lá em cima. Onde nós estivermos. Não precisa fé, a gente já vai ser por vista, servir a Deus por vista. Esperança. Esperar o quê? A gente já chegou onde esperava. Está vivendo a vida que esperava. Mas o amor é a razão de tudo. Deus é o amor. Entendeu? Eu quero fazer uma ilustração rapidinha aqui, já entrego para o Cid. Pode botar isso aqui, ó. Irmãos, eu acho que vocês não vão enxergar aí, né? É uma pena. Eu fiz aqui um círculo ali. Ele é a hora... Como a gente chama? Sentido horário. Aqui é Atos 2, não leiam aí. Atos 2, 44 e 47. Diz que todos os que criam estavam juntos, lá em cima, ó, estavam todos juntos. Essa é a complementação da lição que eu quero passar sobre o amor, tá? Todos os que criam estavam juntos, lá em cima, unidos. Aí, isso aí, agora vai para ali. Não, onde tu estava mesmo? Quem que tá fazendo? O Luciano. E aí, estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos juntos, comum, tudo, todos, tudo em comum. Aí eles tinham em comum o quê? Eles comiam, bebiam, estavam nas casas dos outros lá. Aí vendiam as propriedades, os seus bens e repartiam conforme a necessidade de cada um. Tem um outro versículo que diz assim, ó, que eles colocavam aos pés dos apóstolos e ninguém tinha falta de nada. Ah, sim, daí os pobres eram supridos? Não, ali diz ninguém. Então, eu vendo a minha casa e dou, mas eu também não vou ter falta. Entendeu como é que é? Ninguém tinha falta de nada. E eles tinham, então, o amor imparcial. Ali naquele coração, o amor imparcial. E aí diz que todos os dias eles se reuniam lá no pátio do templo, lá, né? E partiam o pão em casa e havia sinceridade no coração. Eles se visitavam ali, ó. Comiam peixe, ensopado, sei lá o que lá. Eles se visitavam. Quando não era na igreja, estava na casa do outro. Gaúcho. Gaúcho estilo europeu aqui, um na casa do outro todo dia, é brabo, né? Não, mas é assim que vivia a igreja, porque o sentimento era o mesmo. Não era mais os meus negócios, as minhas coisas, né? Como é que é meu corpo e minhas regras? Não era isso. Era entranhável o amor. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não quer estar junto com ela o tempo todo. Né? O filho que está todo fim de semana na casa do pai, o pai, né? Os amigos. Mas era isso. Porque a igreja naquela época não era que nem hoje, em que a bênção está aqui dentro. É aqui. É aqui. Não, a igreja era vida de pessoas com Deus. Não tem nada a ver com... Não vou entrar nesse assunto agora. E havia alegria e sinceridade no coração. Despertava boa vontade, pureza e alegria. Então eles viviam juntos e não tinha problemas ali, eles viviam alegres. E aquela unidade, aquela comunhão que eles tinham ali, glorificava a Deus. Estavam louvando a Deus. E por causa disso, pelo menos 365 pessoas por ano se convertiam. 365 pelo menos, mas era muito mais. Diz que todos os dias acrescentavam os senhores que se haviam de salvar. Por causa disso aqui. Eu tenho estudo disso, mas é que é só um resuminho. Por causa disso. Porque o que aconteceu aqui, nessa igreja ali? A oração de Jesus se cumprindo. João 17, 21. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para quê? Para quê? Primeiro para desfrutarem. Mas para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então eles olham para a igreja, eu quero ser igual. Hoje quem é que quer ser igual a nós? Eu não estou dizendo que não. Eu só estou fazendo a gente pensar. Quem é que quer ser igual a nós? Porque eles chegam aqui e viram o grande amor
entre nós. Ou eles veem uma religião que a gente vai terça, quinta, sexta, faz isso, faz aquele outro, cumpre todas as regrinhas, mas nem conviver a gente convive. A gente está sentado do lado do irmão e nem sabe que o irmão... Né? A gente vive que nem lá fora, de campanhas de quilo, campanha não sei do quê. Mas esse entranhamento. Tá? Então, está lá, João 17, 21 no meio. Para que o mundo crê que me enviasse. O amor convence. É o amor que vai convencer as pessoas, nada mais que isso. Tá? O amor vai convencer as pessoas a seguirem Jesus. Não sei se um resumão deu aqui. Então, pastor Sidemar. Deixa esse gráfico